Olá, bom dia, você que me assiste. Se assistir essa mensagem à noite ou à tarde, que você tenha uma boa tarde e uma boa noite no nome de Jesus. Quero trazer uma mensagem para você do coração de Deus. E o título da mensagem é Troque os teus valores pelos valores de Deus. Troque os teus valores pelos valores de Deus. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, meditando na Tua palavra, recebemos esta palavra do Senhor. E eu quero repassar àqueles que assistem, ó Deus, para que haja ânimo, alegria e desejo no coração deles de servir ao Senhor. Então, esta pessoa que assiste este vídeo comigo, eu oro por ela e pelos familiares dela no nome de Jesus, para que ela seja abençoada pelo Senhor. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que Deus continue te abençoando e abençoando a sua família. Vamos ler a palavra de Deus que está em Êxodo, capítulo 25, o versículo 1, 2, 6 e 8. Né? Êxodo, capítulo 25, versículo 1, 2, 6 e 8. Versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover, voluntariamente dele tomareis a minha oferta. O versículo 6 diz assim: Azeite para a luz, especiaria para o óleo da unção e para o incenso aromático. E dessas outras coisas vamos falar amanhã. Mas vamos concentrar no versículo 3. Esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata e bronze. E o versículo 8 diz assim: E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Glória a Deus pela palavra dele lida, né? E são requerimentos de Deus. Então, do azeite nós falaremos amanhã, mas hoje vamos falar do ouro, da prata e do bronze, metais que Deus estava requerendo que o povo voluntariamente, né, ofertasse a Moisés. Moisés diria então que essa seria a oferta para que então fosse feito um tabernáculo para que Deus habitasse no meio do povo. Ontem falamos do poder do sangue. O poder do sangue, uma mensagem muito boa para você assistir. Não deixe de assistir as outras mensagens também, porque as nossas mensagens vão em sequência. Então você vai poder aprender comigo e eu com você, e nós juntos aprendermos de Deus paulatinamente. Bom, troque os teus valores pelos valores de Deus é o título dessa mensagem. E vamos falar então de valores. Por que será que Deus disse a Moisés desta forma e usou primeiro os 3 metais, né? Dizendo, eles ofertarão voluntariamente, não haverá pressão. Você falará ao ouvido deles e eu lhes tocarei o coração. Que mensagem bonita essa de Deus falar assim com Moisés. E qual era o propósito desta oferta? Então você fará um tabernáculo, o povo juntamente com você fará um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vocês. Mas por que Deus queria habitar no meio do seu povo? Era uma exigência de Moisés. Moisés não abria mão da presença de Deus no meio do seu povo. Moisés, então, até se nega a ir adiante se Deus não fosse com eles. Mas de onde Moisés aprendeu isso? Moisés ouvia histórias dos seus antepassados. E certamente Moisés ouviu que Abraão era amigo de Deus e que era bom também ele, Moisés, ser amigo de Deus. Mas Moisés ouviu uma palavra, talvez contada a ele de Jacó, o mesmo Jacó que descera ao Egito, que uma vez Jacó fez um voto a Deus dizendo: venha comigo e eu te honrarei, venha comigo e eu farei votos a ti. Então Deus prometeu caminhar com Jacó e estar com ele em toda a jornada. Moisés aprendeu isso, por isso ele exigia, né, de Deus que Deus fosse com eles. E Deus estabeleceu então uma regra: vocês farão um tabernáculo, né? Porque se eu ficar no meio de vocês, vocês vão morrer.
mas eu tendo um tabernáculo e os serviços que foram feitos neste tabernáculo me fará estar presente com vocês. E Deus então fala desses 3 metais. Primeira coisa que Deus falou desses 3 metais. Eles trarão voluntariamente ouro, prata e bronze. Vamos entender bem esses 3 metais? Bom, todos que somos cristãos já ouvimos falar que ouro simboliza a glória de Deus. Ouro simboliza riqueza. Ouro simboliza poder. Mas Deus estava falando com um povo que estava vindo do Egito. Então, vamos falar do ouro lá no Egito, que também simbolizava glória e poder, mas tem algo interessante lá no Egito que talvez você não saiba. O faraó tinha uma coroa de ouro. Ele não usava diariamente, periodicamente, esta coroa, não. Ele usava esta coroa só em momentos especialíssimos. Então ele colocava a coroa de ouro dele para simbolizar que ele era um Deus entre os homens. Faraó se sentia Deus. Faraó se sentia no poder de tirar a vida e ele sentia também que ele era representante dos deuses que davam a vida. Então esta era a coroa de ouro. E Deus disse o seguinte: vocês que trouxeram ouro do Egito. Este povo, Moisés, que trouxe ouro do Egito e que acredita que tendo ouro, eles terão poder, resistência, né? Terão riquezas, eles vão doar a mim este pensamento que eles têm e esta propriedade que eles têm. E eu vou tocar no coração dele, porque o que interessa para este povo é a minha glória com eles, e não o ouro que os garante. Porque o povo veio do Egito acreditando nesta ideia faraônica de que tendo ouro teria poder. Então vocês vão doar aquilo que vocês chamam de poder a mim. Mas a segunda coisa que Deus fala, Deus depois de falar que eles trariam ouro e trocariam os valores deles para a glória e a presença gloriosa do Senhor na vida deles, Deus menciona então a prata. E o que era a prata? Para susto seu, a prata tinha no Egito mais valor do que o ouro, porque a prata era rara. A prata era usada ali para coisa, a prata era mais maleável, mais flexível, mais trabalhável, mas ela era rara. Não se tinha muita prata, tinha mais ouro do que prata. Então, por isso, a prata era um objeto de maior valor do que o ouro para os egípcios daquela época. E o que aconteceu é que a prata simboliza, já que o ouro simboliza a glória, né, a riqueza, a prata simboliza o resgate, o preço a ser pago. E Deus então diz para Moisés: diga ao povo que traga a prata. Todas as vezes que eles trouxerem a prata e eles lembrarem do Egito que a prata tinha mais valor do que o ouro, eles vão lembrar também que o mais importante não é a glória que eles têm nas mãos, que é o ouro, mas o resgate que eu fiz por eles no Egito, que os tirei de mãos, com mãos fortes do Egito, com o poder do Egito. Eu esmiucei o reino de Faraó, os deuses de Faraó, os deuses do Egito, para arrancá-los das mãos deles. Deem valor sobrenatural. O resgate é maior do que a glória. Então eles trarão prata a mim e entenderão que o preço que foi pago é muito grande por eles. E a terceira coisa que Deus fala é sobre o bronze. O bronze é uma mistura de cobre com estanho, ou de cobre com chumbo. E o que acontece é que o bronze era usado para fazer armas, para se defender. O bronze era manipulado para fazer estátuas de bronze, porque elas permaneciam por muitos e muitos anos, não se desfariam. O bronze simboliza resistência. E o povo trouxe também bronze do Egito.
O que acontece é que aquele povo tinha um coração como o coração de bronze, um coração resistente às vezes, uma mente resistente às vezes, que às vezes prometia coisas grandes a Deus, mas não cumpriam. Logo depois se esqueciam da promessa. E olha que eles sempre diziam que eles iriam cumprir fielmente o que Deus requeria deles. Então Deus diz: diga a este povo que traga o bronze para mim. Diga a esse povo que oferta o bronze, que oferta a sua resistência, que oferta o seu coração duro, a sua mente de dura cerviz, e eu então habitarei com eles, no meio deles. Meu irmão e minha irmã, olha só o que isso significa para a gente. Deus falou de forma divina, falando primeiro da glória, do resgate, que foi o preço, e do bronze, um material duro, forte, resistente. Quero lembrar a você que Jesus também mostrou para nós a glória de Deus. João falou disso e todos nós vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Era Deus no nosso meio, era Deus encarnado, era Deus humanamente caminhando conosco e nós vimos a sua glória como glória do unigênito de Deus. Mas só que esta glória nos oferece então o preço de prata, o preço do resgate, e foi vendido por prata e pagou preço de prata para nos resgatar. Ele se entregou na cruz do Calvário. Aquela cruz ali era o altar que o nosso Cordeiro Jesus Cristo foi imolado, foi entregue, e ele mesmo se entregou. Ele mesmo se doou, ele fez oferta voluntária a Deus. Eu me entrego por eles, por amor a eles. E o que aconteceu mais ali? Aqueles cravos de bronze, duros cravos, pregaram nosso Senhor na cruz. Dali não tinha como ele mover, porque a dureza daqueles cravos era tremenda, que ultrapassaram a pele do nosso Senhor, as mãos e os pés do nosso Senhor, que fez esse resgate por mim e por você. Por isso o título da nossa mensagem é: troque os teus valores pelos valores de Deus. Às vezes você está como o povo de Israel, confiando no ouro, mas aquele ouro não o salvaria da morte pela fome no deserto, e nem o salvaria da morte por sede no deserto. Que valor teria o ouro se eles não teriam pão? Que valor teria o ouro se eles não teriam água? Que glória é esta que te faz perecer? E Deus disse que tragam a glória deles e que contem com a minha glória no meio deles. A prata tampouco, por mais que valorizasse mais do que o ouro no Egito, por sua raridade. Deus também te resgatou com um preço de prata, com uma raridade. Ninguém podia fazer isso por você, o que Jesus fez. Ninguém poderia morrer por você para te dar direito à vida eterna, o que Jesus deu. Aquela prata também não salvaria nem da fome, nem da sede, da morte de fome e de sede no deserto, se Deus não estivesse cuidando deles. E então vem o preço do bronze. O bronze da dura cerviz, de Deus abençoar aqui, e ele logo ali desejar voltar para o Egito, para a escravidão, porque ali tinha pão e tinha água. Eles quererem ser cuidados por outros deuses, sendo que o Deus verdadeiro estava cuidando deles e caminhando-os para uma terra prometida e estando no meio deles. Eu quero lembrar a você de que Deus quer caminhar contigo. E Deus não quer que você se apoie naquilo que você tem, ou naquilo que você é, ou na sua própria glória, no seu próprio tesouro, ou no bronze que você se coloca sobre ele e diz: não, eu estou em terra firme.
horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas Deus deu a você muito mais valor do que o ouro, do que a prata e do que o bronze. Porque depois que Jesus ressuscitou, o teu endereço é a glória eterna para morar com Deus para sempre. Não é Ele mais habitar com você, é você habitar com Ele. Não é Ele habitar com você num corpo que irá perecer, é você habitar com Ele com um corpo glorificado que jamais perecerá. Deus quer dar a você a glória que Ele tem. Deus quer resgatar a você com um valor muito superior à prata. E Deus quer te dar muito mais resistência do que o bronze, porque Ele quer dar a você um corpo glorificado. A Bíblia diz que conforme Ele é, nós seremos também semelhante ao que Cristo é. Eu e você seremos também em breve. Então eu te pergunto, vale a pena pensar nisso? Vale a pena você fazer essa troca? Eu te aconselho, troque os teus valores pelos valores de Deus. Aceite a Jesus. Aceite que Ele desceu em glória, mas que Ele se fez sacrifício para resgatar você. E que Ele quer tocar no teu coração duro de bronze. Um coração de dura cerviz para fazer você maleável, para fazer você sensível à voz de Deus. Deus disse a Moisés, você falará ao povo, mas eu falarei ao coração do povo. Você fala aos ouvidos e eu falo aos seus corações. Deus está falando com você agora. Você é dele, propriedade dele. Ele tem desejos em você e ele estabeleceu o desejo de estar com você para sempre. Glorifique a Deus e entregue todos os seus desejos, toda a sua riqueza, tudo aquilo que você é, que você possui, nas mãos do Senhor. E Ele te chama para a vitória e para a vida. Mas se você insistir em confiar no teu próprio poder, no teu próprio ouro, na tua própria prata, no teu próprio cobre, você perecerá nesse deserto chamado mundo. Mas Deus quer resgatar você, como resgatou o povo de Israel do Egito e os conduziu para a terra prometida. Que Deus abençoe você e família. Ainda nos meus pijamas servindo a Deus, um grande abraço meu, Pastor Rivo Martins. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos com uma outra palavra vinda do coração de Deus para você. Abraço meu e siga conosco os nossos estudos, no nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, no nome de Jesus.